Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para podermos realizar o nosso encontro das quartas-feiras com bastante alegria, com bastante carinho. Sejam todos bem-vindos e que nós possamos ter uma noite bem agradável, né? Então vamos aguardando os nossos companheiros que vão chegando para o estudo conosco e lembrando sempre que essas aulas, elas são aulas para que nós possamos manter o estudo, né? Evidentemente que as pessoas que estavam matriculadas no primeiro mediúnico necessitam do treino mediúnico e então nós vamos ter que refazer toda essa estrada, mas sempre que a gente estuda de novo, a gente vê um ângulo diferente que a gente não tinha visto ainda. Então não tem nenhum obstáculo para que a gente possa estudar agora, não é mesmo? Lembrando sempre que nós somos da Casa Espírita Amor e Paz. Para quem não me conhece, o meu nome é Ângela e nós estamos todas as quartas-feiras realizando o primeiro mediúnico, né? Nas quintas-feiras nós temos o primeiro básico e nas sextas-feiras o segundo básico. Então vamos nos aproximando, fazendo a nossa preparação para o encontro da noite. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Gostoso ver vocês por aí. Então vamos nos preparando, elevando o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre. Nós vamos rogando a Ele que através do seu amor infinito nós possamos realizar o nosso estudo da noite. Unidos com a equipe da nossa casa, com a equipe de Razim, mais uma vez felizes por aqui estarmos. Graças a Deus. Todas as nossas aulas de quinta-feira, elas são previamente colocadas a lição correspondente do Seara Bendita no grupo do primeiro mediúnico, né? Então a Roseli, ela sempre coloca a lição do dia para que a gente possa fazer essa preparação e depois começarmos a nossa aula. Então já está lá disponibilizado lá no WhatsApp, é só o pessoalzinho dar uma olhadinha, tá bom? A aula de hoje é uma aula bem interessante, né, como todas. Ela vai falar das manifestações espirituais. Nessa questão das manifestações espirituais, nós vamos verificar o que é manifestação inteligente, o que é manifestação provocada e o que é manifestação espontânea. Sempre lembrando, gente, que essa posição... Oi, Carlos, tudo bem? Essa posição de manifestações espirituais não é uma coisa do espiritismo. Nós sabemos que ao longo da trajetória da humanidade sempre houve manifestações, seja ela nos povos selvagens, seja ela nos pontos mais, os povos mais elevados, sempre houve uma comunicação dos familiares desencarnados que se manifestavam e traziam os ensinamentos. Então não é uma invenção dos espíritos, sempre houve essa comunicação e essa manifestação. Como eu falei, pode ser provocada, pode ser espontânea e pode ser inteligente, pode ser uma manifestação no qual a gente vê a inutilidade pela falta de produto que ela traz, né? Nessas manifestações inteligentes, aqui ele coloca sempre a posição da necessidade do comunicar. Não precisa ser um espírito sábio. A manifestação vem de um espírito sábio. Só os espíritos sábios mantêm uma manifestação inteligente? Não.
O que é uma manifestação inteligente? Que ela tenha começo, meio e fim, ela tem uma utilidade para ser trazida, para ver a possibilidade dessa comunicação com um produto de volta. Não é simplesmente fazer por fazer. Oi, Vivi, tudo bem? Então ele diz que as manifestações inteligentes, elas servem de comunicação desde de dúvidas, de coisas mal resolvidas, de posições de querer saber o que está acontecendo. Então, não é necessariamente uma manifestação que necessite de uma posição elevada, sábia. A inteligência se faz pela lógica da pergunta, pela utilidade da manifestação e o produto que isso acontece. Nesses casos, gente, numa manifestação inteligente, quando Kardec verificou, eu vou falar daqui a pouco das manifestações físicas, mas eu já estou antecipando uma coisa, nós estamos olhando assim, Kardec, quando foi chamado para ver as mesas girantes, que a gente vai falar daqui a pouco, ele foi para desmistificar, que ele disse que não poderia ter uma mesa que se manifestasse nesse sentido. Quando ele viu lá que as mesas respondiam a perguntas, né? Então ele disse, existe uma inteligência atrás dessa manifestação. Então, não é uma coisa assim, por acaso. Não, se perguntava, vamos dizer assim, quantos filhos eu tenho? A mesa dava tantas giradas ou tantas pancadas e dava o número exato dos filhos que a pessoa tinha. E assim as perguntas iam sendo respondidas. Então, quando ela é respondida, ela é pensada. Se ela é pensada, ela tem inteligência. Isso que a gente fala de uma manifestação inteligente. Na manifestação física, nós já vamos vendo que existe uma necessidade de captar energia de alguém encarnado. Um espírito, com a sua forma perispiritual simplesmente, ele vazaria em uma porta. Ele não conseguiria abrir uma porta, ele não conseguiria provocar um barulho ou movimentar alguma coisa. Ele precisa canalizar a energia cósmica e associada a um médium de efeito físico. Esse médium de efeito físico, ele tem um magnetismo animalizado denso, que a gente chama de ectoplasma. E esse tipo de energia diferenciada, que também não quer dizer que ele seja um espírito mais atrasado ou menos atrasado, ele simplesmente tem essa energia mais condensada. Ele fornece para o espírito desencarnado fazer a movimentação de objetos e também fazer os ruídos, os barulhos. Nessa posição, nem sempre é ruim. A pessoa pode necessitar de se manifestar. E para que isso aconteça, para que a gente saiba da necessidade dela, ela pode começar a utilizar de ruídos, ou de pancadas, ou de palavras, ou de mover objetos. Para quê? Para que através desse fenômeno, que não é fenômeno, é uma manipulação magnética, nós possamos entender que existe algum problema ali. E existindo algum problema ali, a gente pode tentar ajudar. Tinha um caso de um amigo nosso que ele tinha uma avó que era uma pessoa extremamente organizada. Ela não dormia se não tivesse um copo na pia sujo. Então deixava tudo limpinho, arrumava tudo, passava pano. Tudo bom, Pedro? Seja bem-vindo. Todas as noites era aquele ritual, ela não deixava nada para trás. E se ela achasse que na hora que ela olhava ali tinha uma panela que não estava brilhando como ela queria, ela já lavava, arrumava bonitinho e deixava impecável a cozinha. Pois bem,
ela desencarnou. Ela desencarnou e a família que morava na casa começou a perceber que à noite se fazia barulhos, como se tivessem mexendo na cozinha. Isso queria dizer o quê? Ela, desencarnada, por falta da consciência do desencarne, ela fazia exatamente o que ela fazia antes. Então ela produzia o barulho na casa, ela produzia mexer objetos, mas tudo isso porque com certeza no ambiente havia um médium de efeito físico que fornecia esse magnetismo para ela produzir o efeito que ela precisava. Oi Cida, Domingos, sejam bem-vindos. Aqui no livro ele diz assim que nessas manifestações espontâneas nós podemos classificar o caso também das irmãs Fox. As irmãs Fox, elas tinham uma mediunidade desse tipo, de efeito físico. E morando na casa, em vários lugares que elas estiveram, houve esse barulho, pancadas, incomodava, mudavam de casa, continuava, porque na realidade elas é que forneciam esse material. E os espíritos desencarnados, necessitados de ajuda ou de resolver as suas pendências, automaticamente se aproximavam delas e faziam com que aqueles pancadas, aqueles barulhos se fizessem incomodar. As meninas acabaram fazendo um alfabeto para junto deles que ela chamava ele de pé com pano. Então ela dizia, se for sim é uma pancada, se for não são duas. Você tá aqui, ele pum, uma pancada. Você precisa de alguma coisa? Pum, uma pancada. Você é ruim? Pum, pum, duas pancadas. Não sou ruim. E elas então depois, através dessa longa, vamos dizer assim, conversa, esse entrelaçar de energias com eles, elas criaram um alfabeto, aonde ele conta que ele era um caixeiro viajante e ele foi assaltado e foi sepultado naquela casa. A preocupação dele não era dizer que ele estava morto, porque ele sabia. A preocupação dele era dar o paradeiro da sua existência ou da sua falta de existência para os familiares. Então, vocês estão vendo, ele faz uma manifestação física espontânea para resolver um problema. Então, existe uma necessidade do plano espiritual para realizar isso. Ele alerta aqui que os espíritos superiores dificilmente produzem pancadas, arrastam coisas, porque os espíritos superiores, eles têm outras formas, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, de se aproximar de nós. Não há essa necessidade desse peso maior, como um barulho e outras coisas mais. Quem de nós nunca ouviu chamar e não tinha ninguém? Quem de nós nunca ouviu bater uma porta e não tinha vento? Tudo isso a gente vê que é uma condensação de energia. Todo mundo, eu acho que assistiu o filme O Ghost, né? Nesse filme, quando ele desencarnou, ele queria saber qual era o jeito de ele movimentar, abrir a porta e proteger a amada dele. Deixa eu ver aqui que o Pedro está perguntando. Eu vou falar um pouquinho para frente, daqui a pouco, Pedro, das mesas girantes, tá? Não são efeitos espontâneos. Por isso que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Nós estamos falando de manifestações que não há uma provocação, não há uma evocação, elas acontecem, né? No caso do rapaz do filme, ele viu o perigo da namorada, da noiva, né? Da menina que ficava com ele. E ele então queria protegê-la. Ele tentava de todas as formas abrir porta, falar com ela, não conseguia. E ele então encontra no metrô um outro espírito que já estava há muito tempo no plano espiritual e perguntou: como que você manipula as coisas? Como é que você consegue mexer os objetos que eu não consigo?
E ele dizia: pegue toda a sua força, toda a sua vontade. O que é isso? O espírito pega do fluido cosmo universal toda a energia, todo o magnetismo e coloca em concentração de pensamento e o objetivo de fazer aquilo. Unindo com o material de médium de efeito físico que doa sem perceber, o médium de efeito físico, ele não provoca, ele é um doador nato. Ele então consegue fazer com que a porta se mexa ou que ele seja observado que ele estava por ali, tá? Então, não há uma evocação, há uma manifestação física espontânea e que não é ruim, precisa ser bem interpretada. Outra coisa, nem tudo que acontece na nossa casa, nas nossas coisas, são espíritos, tá? Então, às vezes uma mesa tá com a perna meia bamba e ela faz um barulho, é espírito. Às vezes uma dilatação de uma madeira não é espírito. A gente não pode atribuir a todas as coisas que acontecem na nossa casa como uma coisa espiritual. Uma vez, oi Ivan, tudo bom? Uma vez nós estávamos em casa lavando louça, aquela coisa tal, e lavou o copo, virou, colocou em cima em vez de pôr no escorredor, colocou em cima da pedra. Aí a gente virou, quando viu o copo estava andando. Bom, casa de espírita, vocês sabem, né? Eu já falei para vocês. Duas coisas que espírito morre de medo. É de espírito e de morrer. Então, todo mundo, nossa, o copo tá andando, de alguma coisa, não sei o quê. Quando a gente viu, a nata da água fez uma bolha por baixo do copo e foi levando o copo. Não tinha nada de espírito. Então, há de se ver direitinho o que é do plano espiritual e o que não é do plano espiritual. E sempre quando houver uma manifestação desse sentido inteligente ou que esteja provocando essa situação, nós precisamos fazer uma verificação junto a uma casa espírita, ninguém vai se pôr a bobo sozinho, para verificar qual é a necessidade daquele ambiente. Eu gosto de trazer os casos, gente, para que a gente possa ter entendimento. O exemplo, né? Havia uma casa onde a cadeira de balanço, ela se mexia. Uma cadeira de balanço antiga e ela se mexia. Foi chamado a equipe espiritual para fazer um samaritano na casa, onde um dos médiuns viu uma senhorinha muito idosa, e que ela estava na cadeira de balanço. Então ela provocava aquele barulho, aquele balanço, aquela coisa, e aonde ela foi convidada para ir para o centro e detectou-se que ela já havia desencarnado há muito tempo. Ela nem fez parte desse familiar que chamou. Era como se fosse assim a terceira geração dessa pessoa. Sabe aquele móvel que é passando de família para família? Não é que o móvel tem problema, é que ela ainda estava ligada tanto no ambiente como no objeto aonde ela mais ficava, tá? Então, volta a se dizer, há necessidade de um estudo sobre os fenômenos que acontecem à nossa volta, tá? Então, mexeu uma coisa, saiu de lugar, a gente precisa verificar o que está acontecendo e observar de que forma a gente pode libertar essa situação, porque não é normal os espíritos ficarem na crosta ou nas casas provocando essa situação. Eles precisam ser libertados e levar para o mundo espiritual, que é a casa onde eles têm que ficar para se aprimorar e para reencarnar também, não é mesmo? Agora, existe as manifestações de efeito físico provocadas. Oi, Tati, tudo bom? As manifestações provocadas, elas são bem diferentes. Eu invoco uma situação. Quem de nós não brincou com o copo? A gente colocava o copo, um alfabeto, todo mundo colocava o seu dedinho, colocava a sua energia e os espíritos se aproximavam para brincar conosco. Então não era uma manifestação inteligente,
Era uma manifestação provocada que às vezes até não acabava muito positivamente assim. Mas a gente, na ignorância, a gente brincava e muitas pessoas tiveram o dissabor do copo se jogar na parede. Tudo bom, Sônia? Selma, tudo bom? Nesse ponto, inclui-se as mesas girantes. Porque as mesas girantes, a partir da hora que se descobriu o magnetismo, que já era estudado por vários cientistas, descobre-se o magnetismo e as pessoas em Paris, elas fizeram as mesas girantes como um objeto de brincadeira. Como elas sabiam que respondiam as perguntas, era como um sábado à noite de reunião, mas era tudo totalmente infrutífera. Eram perguntas, eram situações de divertimento. Tanto é que a posição que quando Kardec foi convidado para conhecer essa mesa girante e ele disse uma mesa não tem essa força, ele vai lá e vê que existe a resposta, então existe uma inteligência. E como a mesa se movimentava? A mesa se movimentava pelo magnetismo de todos os elementos que estavam ali, combinado com o fluido cósmico universal. E, logicamente, havia médiuns de efeito físico com essa energia, esse ectoplasma mais denso, que poderia fazer tanto elas girarem com as respostas que eles queriam, como elas balançarem, como elas também darem pancadas com o pé da mesa no chão, dependendo da pergunta que se tinha. Porém, as pessoas se reuniam para a evocação do efeito físico. E ficavam muito tristes se isso não acontecesse, entendeu? Era como se a brincadeira, tiraram a bola da brincadeira, não é? Agora, os espíritos, volto a dizer, eles se aproximam, muitos acabaram dando a abertura para os estudos espirituais, mas não se deve brincar com essa invocação. Em nenhum sentido deve-se evocar espíritos. Nós trabalhamos com a evocação de espíritos na casa espírita para o auxílio dos espíritos, mas não com as manifestações, porque elas não são necessárias. Mas para que nós possamos trazer a prova de que haja espíritos no plano espiritual que fazem a comunicação com o mundo material, o Pai permite que essas situações aconteçam. As casas mal assombradas também são de efeito físico espontâneo. A pessoa volta a dizer, que nem é o caso da senhorinha da louça, igual a senhorinha do balanço, elas desencarnam, continuam na casa e estando na casa alguém vai morar, é um invasor, né? Todo mundo acho que assistiu o filme Os Outros, também era uma situação. Para eles era um invasor, na realidade eles eram os donos da casa, mas eles desencarnaram, não sabiam e aquilo era um invasor. Então eles provocavam um monte de barulhos para que as pessoas fossem embora. Tipo assim, sai da minha casa. Volto a dizer, precisa de libertação desses espíritos. No caso da evocação, ela tem que ter uma situação lógica, ou para estudo ou para auxílio. Não pode mais, na nossa consciência, a gente lidar com energias nas quais a gente não tem condições depois de assimilar ou de ajudar ou de sair daquela situação mesmo sem esteja junto a um grupo espiritual, onde há um equilíbrio espiritual, uma equipe espiritual para poder auxiliar nessa situação. Agora, os efeitos físicos que tem pessoas que fornecem, por muitas vezes também são chamados, tá? Chamados para que as pessoas procurem alguma religiosidade. Então, a criança começa a ouvir barulho, a casa tem barulho, vamos procurar o quê? Primeiro a gente chama o padre para exorcizar, né? Não adiantando, a gente chama os espíritas, que é para recolher. Então, também vira um chamado para a pessoa despertar para os ensinamentos espirituais,
Depois que a pessoa começa a estudar, ela começa a se preparar, esses efeitos somem. Na época também, para se dizer que existia a comunicação com os espíritos, existia uma posição de evocação no sentido das cestinhas. Colocavam ali a cestinha, lápis e papel, mandava a cestinha lá para cima, a cestinha voltava com recados, com bilhetes, com orientações, com pedidos de socorro, sem que ninguém tivesse manipulado aquela caneta, aquele lápis, aquele caneta ou papel. Era o magnetismo novamente do médium, combinado com o fluido cósmico universal, a vontade do espírito que produzia aquele efeito físico, no caso evocado, entendeu? Colocava-se com o propósito de que voltasse com alguma coisa escrita. Agora, com o tempo, a gente não vê mais essa manifestação espontânea de aparecer coisas escritas sozinhas, mas há uma facilidade incrível dos médiuns, aonde os médiuns que fazem a psicografia, muitos inconscientes, né, que simplesmente são como se fosse um objeto para conduzir, para que a caneta fique em pé, chegando no papel e possa fazer a escrita. Tem uma casa, Perseverança, que eu tive a oportunidade de frequentar algumas vezes. Os médiuns ficam, um médium de psicografia e uma pessoa do lado dando a sustentação e virando as páginas, porque é tão rápido, tão mecânico para dizer que a posição, o espírito está emantado no braço, que se não trocar o papel, eles escrevem na mesa. Então tem que ter aquela troca de papel da forma inconsciente que vem a ideia e mecanicamente a pessoa sai escrevendo. Também é uma forma já aliviada dos efeitos físicos provocados. A pessoa se coloca à disposição do plano espiritual para trazer aquela mensagem do plano maior. Chico fez muito isso, né? Aliviando o coração das mães. Nesse caso do Perseverança, é uma situação evocada, né? Eles invocam esses espíritos, no sentido assim, você leva uma foto da pessoa, a data de nascimento, a data de desencarne, e muitas vezes eles pedem a foto e o motivo do desencarne. Eles fazem uma ficha, naquela ficha distribui-se para os médiums, fica na mesa dos médiums, eles olham, quer dizer, eles invocam aquele espírito e dependendo do que eles sentirem, eles já se posicionam e voltam começando a fazer a mensagem de psicografia para a pessoa que está esperando esse recado. Deixa eu ver o que o Pedro está falando. Sim, ele está perguntando se a vontade do médium pode aumentar essa força. Isso é fundamental. O desejo incrível de auxiliar e de fazer com que aquilo flua, no sentido do trabalho mesmo, do auxílio, quanto maior vontade, aquela energia saindo da alma mesmo, nós vamos e fazemos. É a mesma coisa, gente, a cura, né? É combinado o nosso magnetismo com o magnetismo do plano maior, transforma-se em medicamentos e atua sobre a pessoa, de tal energia que se faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 médios pensando e derramando aquela energia vigorosa para que aquilo venha acontecer. Para quem tem evidência, por muitas e muitas vezes se vê atuações cirúrgicas no Evangelho, atuações cirúrgicas dentro de câmara de passe. Nós temos a posição assim fantástica de ver como o plano espiritual combina as energias como uma grande química maravilhosa. Então a nossa vontade, a nossa doação intensa é muito importante. Para nós que estamos nos preparando para serem trabalhadores, né, que nem o primeiro básico está se preparando,
É muito bom a lembrança do Pedro, porque assim, eu não posso entrar na câmara de passe achando que eu sou uma pessoa, mais um. Então eu tô lá, encho as mãos, derramo, faço um movimento, acabou, eu fico assim esperando a palavra do mentor, as vibrações e vou para casa. Não. Eu sou um elemento fundamental para que o plano espiritual possa trabalhar. Eu falei para vocês, existe a energia cósmica, existe a energia dos espíritos, mas eles precisam da energia animalizada. Ele precisa de nossa energia para poder atuar sobre o nosso companheirinho. Se for desencarnado, eles precisam dessa energia intensa para poder tocar aquele nosso irmão que não consegue ver o plano espiritual por causa do que ele está preso. Mas o material ele vê, então ele é acordado, ele é despertado. E na câmara de passe, a nossa doação, ela se transforma na ferramenta perfeita para que o plano espiritual possa realizar as assistências que todos nós ajudamos a realizar. Então é muito importante, quanto maior a força e a vontade do médium, melhor se faz. Isso na nossa vida, gente, também não é muito diferente, né? Quando nós estamos assim, eu queria tanto arrumar um emprego, tá difícil. Eu queria tanto fazer tal coisa, mas tá difícil. Quando eu me coloco, eu quero, eu vou, eu posso, eu vou conseguir. Quando eu coloco todas as minhas fichas, eu acabo realizando. Por quê? Porque eu construo essa ponte mental e vai direto no objeto que eu quero, tá? Isso nós estamos falando para as coisas boas. Infelizmente, tem gente que também usa essa força magnética para utilizar para o mal, né? A pessoa tem pessoas que olham uma planta, né? A Andrea, acho que foi a Andrea que trouxe esses dias uma pessoa que falava que o Divaldo disse que, não, foi a Márcia, eu acho, não sei, que uma pessoa dizia assim: Divaldo, eu vou até a sua casa. Ele fazia, coitada das minhas plantas, porque ela tinha um olhar pesado e ela conseguia realmente matar as plantas do Divaldo. Isso também já aconteceu comigo, né? Uma pessoa foi me visitar, eu tinha uma planta maravilhosa, era comigo ninguém pode, olha, comigo ninguém pode. Ela estava imensa. Saímos para comprar material para um lanche, que ela chegou sem me avisar. Quando eu entrou, falou: que linda essa planta. Ela olhou: que maravilha, que coisa, como é que você consegue no apartamento uma planta tão linda assim? Quando nós voltamos da padaria, a planta estava toda caída no chão. Então também essa condensação de energia, às vezes não positiva, pode nos trazer a enfermidade, pode nos trazer obstáculo para a nossa existência. Agora, quem tem esse tipo de energia precisa, vamos dizer, trabalhar o seu interior para deixar mais leve e não prejudicar, porque tudo isso são energias condensadas e que vêm daquela força, daquela vontade. Não é por mal, é que eu queria tanto, eu nunca consigo, planta não vai bem na minha mão, eu queria tanto ter uma, e eu acabo impregnando com uma energia que não foi tão boa, tá? Quando nós éramos jovens, né, o Pedro tem quase a minha idade, a gente brincava na escola, né? Quando a gente queria que alguma coisa acontecesse ou alguém olhasse pra gente, a turminha falava assim: olha na nuca da pessoa, que hoje a gente sabe que é um centro de força importante, né? E falava: vira, vira, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. De repente a pessoa virava e olhava. É a nossa força do nosso pensamento produzindo um efeito físico numa pessoa, tá bom? Nessa parte aqui, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. Tem alguém que tem pergunta, gente?
Então aqui na manifestação espontânea, a manifestação física e a espontânea provocada, eu já coloquei tudo. Alguém tem outra pergunta para a gente falar sobre as manifestações onde a gente não tem um produto tão gostoso assim? Alguém tem pergunta? Não? Então vamos falar da manifestação física espontânea, tá? Nessa manifestação física espontânea, o livro nos explica que ela nos causa desconforto. Como eu estava falando, de uma casa com barulho, pode ser uma pessoa pedindo ajuda, como pode ser pessoas brincando. Espíritos zombeteiros que produzem barulho para nos trazer o desconforto. Então a gente deita, está na hora do repouso, o dia não foi aquela maravilha, o ambiente não estava assim aquela beleza, mas o fim do dia chegou e a gente vai se deitar. O espírito vem e faz assim, vamos provocar, vamos acordar ela, e começa a provocar uma coisa ali, uma coisinha, um barulhinho aqui, e a gente desce para ver se tem alguma coisa, não tem nada, sobe de novo. Nesse ponto, são espíritos que querem simplesmente se divertir. Eles não são nem ruins, nem bons. Eles são aqueles espíritos que a gente fala de levianos, que estão para brincar e acham a porta aberta sobre o nosso dia que não foi tão positivo, para nos trazer a perturbação. Isso nós precisamos pensar que nós impregnamos a nossa casa de energias negativas. Como? Com mau humor, palavras não agradáveis, palavras obscenas, situações de atos que a gente sabe que não vai acabar bem, raiva, tristeza, nós impregnamos, nós vamos manchando a nossa casa. E quando esses espíritos observam para onde nós vamos nos divertir hoje, eles vão pela essa sinalização do que tem na nossa casa, para que eles possam se alimentar, se servir, se divertir e nos aborrecer. O Pedro está perguntando alguma coisa? As manifestações dependem da inteligência do médium? Não. Fazendo só para mim responder essa pergunta, depois eu volto na outra. Muitos médiums não têm nem cultura, o vocabulário zero, e ele tem a mediunidade, e ele fornece essa energia. Outros muito cultos, a mesma coisa. A única diferença que a gente diz que um espírito, para se manifestar, principalmente um espírito superior, ele tem um vocabulário de coisas que nós desconhecemos. E ele então precisa tentar traduzir a beleza do que ele vê e vive para nós. Agora, se nós tivermos material para ser trabalhado, né, no sentido cultural, inteligência e tudo mais, ele vai ter mais facilidade para passar na íntegra o que ele precisa ou o que ele quer passar. Se nós formos de uma colocação menos inteligente, menos conhecimento, formos mais aquele nós fomos e nós voltemos, nós vamos passar, mas vamos passar com menos beleza. Nós vamos passar grosseiramente pela nossa falta de conhecimento. Eu vejo às vezes as pessoas que não têm o hábito do Evangelho, nem da Bíblia, que jovens, normalmente jovens, né? Que a gente vai ler o Evangelho, quando chega em palavras antigas que se usava na Bíblia, que se usa ainda, né, no Evangelho, eles tropeçam. Depois, quando eles leem, não tem sentido, por falta de conhecimento daquela palavra que era colocada
antigamente, que hoje já não se usa mais, né? Por isso que eu digo que a criança tem uma dificuldade danada para fazer o Pai Nosso, porque é tanto vosco e nosco que eles não entendem, então falam automaticamente. Quando a gente entende, quando a gente sabe, a gente vai passar com mais clareza. Então, é bom que a gente, como trabalhador, cada vez mais estude e se prepare, tá bom? Então, voltando à nossa condição dos espíritos, eles podem tocar as coisas e movimentar? Pode, tendo alguém de efeito físico. Eles podem nos tocar? Podem. Tem muitos casos, gente, que há até uma prisão, eles aprisionam a pessoa, é como se eles segurassem, não tem ninguém segurando, a pessoa não consegue se mexer na cama, ela fica travada na cama. Os espíritos infelizes fazem isso para quê? Para nos assustar, para nos escravizar, para nos deixar desequilibrados. Outros casos, ainda mais delicados, pessoas que aproveitam desse momento, aprisionam esse espírito e até sexualmente há uma relação do desencarnado com o encarnado. E também pode ser de um encarnado para encarnado. Eu estou dormindo, eu vou em vontade própria até tal pessoa, que às vezes pode estar entre o sono, aquele dorme, não dorme, e eu faço esse processo de imobilização e me aproveito das formas que eu quiser aproveitar, tá? Isso tudo é porque nós deixamos uma vibração paralela. Ah, então essa pessoa estava querendo essa situação? Não. Ela estava em desequilíbrio. Ela estava em fragilidade emocional. E é onde ela acaba sendo presa fácil. Porque quando um espírito não consegue fazer o que ele quer fazer, seja tocar as coisas, fazer barulho ou tudo mais, ele ainda invoca outros afins que possam auxiliá-lo para fazer isso, tá? Combinando a energia que eu estou fornecendo, acaba se fazendo o efeito espontâneo de uma forma muito desagradável. Tem casos que a pessoa na cama sente o colchão mexer. Por muitas vezes eu tive problemas assim de mexerem na minha cama e eu falava, mas quem deixou esse gato entrar? Porque como eu durmo só de madrugada e acordo mais tarde, meu marido não estava mais na cama. Então eu achava que aquele barulho, aquele movimento na minha cama, na coberta, abaixar e levantar, era o gato, porque eu tinha 2 gatos. Quem deixou esse gato entrar no quarto? Quando eu olhava, não tinha gato nenhum. E a cama abaixa. É o efeito físico. Uma outra vez, nós tivemos a oportunidade de ver um barulho como de um quadro caindo. Faz... O gato pulou para tudo quanto era lado. Houve o barulho como se tivesse caído o objeto. Tanto é que o animal percebeu. Isso tudo feito de uma forma improdutiva, simplesmente para nos desequilibrar. Isso chamam processos obsessivos pela nossa condição infeliz. Então, os afins se divertem atrás de nós nessa situação. Uma outra posição, gente, eles escondem coisas. E muita gente, que eu brinco, né, nas minhas aulas, a turma fica pulando pro São Longuinho. O São Longuinho, gente, ele não era assim, ele é de guiar na luz. Não é para essa situação que a gente diz que ele vai ficar feliz e dando 3 pulinhos, né? Nessa posição, não é esse o nosso caminho. Ele nos vê desequilibrado, procurando aquela coisa, Eles neutralizam, nós não vemos, então eles mudam de lugar aquele objeto. E a gente se desespera, desequilibra, briga, eu deixei aí, vocês pegaram, nananana.
e eles se divertem. Eles manipularam aquele objeto de um lugar para outro. Depois que você se acalma, se equilibra, se conforta, você fala: ah, olha aqui, estava aqui. Ou, por muitas vezes, depois de dar os 3 pulinhos, aonde eles se divertem ainda mais, né? Imagina a posição, eu, né, a minha idade, gordinha do jeito que eu sou, 3 pulinhos. Às vezes tem gente que na hora da necessidade a coisa é tão ruim, eu dou 6 pulinhos. Isso tudo eles se divertem, mas trazem o desconforto e acabam habitando a nossa casa de uma forma não produtiva, porque ninguém fica em paz. Toda hora é um barulho, toda hora é uma coisa, o que é isso? Então não dá sossego pra gente. Tem 1000 formas que isso acontece, gente. Lembrando sempre, é a combinação de energia cósmica, a vontade do desencarnado ou encarnado. Já falei que isso pode acontecer com o encarnado também, a partir da hora que ele esteja dormindo, cochilando fora do seu corpo. Ele se projeta para fazer tal coisa à noite e ele vai. Também pode acontecer, e tem que acontecer com alguém que tenha o efeito físico, que é esse ectoplasma mais denso, para que essas coisas possam dar a soma certinha e haver o processo da manifestação inteligente, espontânea, programada, invocada. Então todas elas têm a mesma base para dar essa situação. Diferente, gente, da manifestação do espírito superior. A manifestação do espírito superior, ela independe do nosso magnetismo animalizado, porque eles estão em esferas extremamente maiores do que a nossa. E eles se manifestam através de perfume. Então, aquele perfume gostoso, suave, que passa pelo ambiente, Às vezes, aquele passar de mão no nosso cabelo, aquele toque leve. Só que nós não nos apercebemos, eles acontecem com muita frequência. Nós não nos apercebemos pela agitação do nosso próprio dia. A gente atribui à nossa vida as coisas mais materiais. Tanto é que a gente não tem sensibilidade, que quando a gente fala: nossa, como tá ventando hoje? Se você perguntar na hora, assim, rápido, o vento é quente ou frio? Tá ventando. Nós nem nos apercebemos se o vento está aquele vento do calor ou se está aquele vento mais geladinho de chuva. Nós não nos apercebemos as coisas mais sutis. Por isso que aquelas pancadas que os espíritos dão, elas nos tocam. O chacoalhar que elas nos dão, ela nos toca. Porque o sutil a gente tem mais dificuldade de poder absorver. Quantas e quantas vezes durante o evangelho, durante a nossa prece, os espíritos se acercam de nós. E aí os que têm evidência falam: olha, os espíritos estavam assim, estavam assados, eles colocaram uma flor no colo de cada um. E a gente fica: nossa, não senti nada. Porque a gente também não se prepara para ser mais sutil. Resolvendo as coisas no sentido da nossa casa, é necessário se fazer o evangelho no lar, né? Muitas pessoas ainda não fazem o evangelho no lar e estão passando por esses processos que eu falei de desconforto na casa. O evangelho no lar, ele serve para orientar os espíritos que estão por ali, né? Que às vezes já fizeram até morada na nossa casa. Serve para retirar as borras de miasmas que a gente coloca na nossa casa com a raiva. Tem que fazer comida, o dinheiro não tá dando, esses filhos que me enchem a paciência, o marido que pede não sei o quê, e a gente vai xingando e vai falando e vai se aborrecendo e vai sujando a nossa casa. Então o evangelho no lar, ele serve para fazer essa higienização e ao mesmo tempo recolher esses espíritos que estão na nossa casa de uma forma leviana ou às vezes até realmente para comprometer o nosso equilíbrio físico e espiritual. Porém, quem traz esses espíritos, quem assessora e leva esses espíritos,
são os espíritos superiores, dos samaritanos no lar. Agora, a gente sente com muita facilidade o peso dos desencarnados infelizes. Agora, a gente dificilmente consegue visualizar a limpeza que o plano espiritual faz, porque é uma forma sutil, leve. A brandura das energias derramadas sobre nós, sobre a nossa água, sobre nossos mantimentos, cercando de proteção a nossa casa. A gente não se apercebe. Por quê? Porque eles não necessitam de nada do mundo material. Eles não precisam nada de ectoplasma físico. Eles trabalham com a manipulação de energias leves, sutis do plano espiritual maior. Um espírito que não tem elevação, ele não consegue penetrar em muitos ambientes sem a nossa permissão, que é a nossa autorização do vibração, tá? Os espíritos superiores não têm barreira. Eles adentram sobre todos os ambientes, mesmo os mais densos, levando a luz, levando aquele conforto, a orientação e a libertação. Agora, cabe a nós entender, plano superior, o meu mentor não fala comigo. Não, ele grita com a gente, a gente é que não quer escutar. Agora, a gente quer que o mentor mande uma carta, olha filha, a partir de agora você começa a trabalhar com doce que vai ganhar dinheiro. Ele intui e a gente fala, tive uma ideia, mas acho que não... Tanta gente vendendo doce, eu vou fazer doce. Eles intuem. Nós gostaríamos que ele gritasse, né? Ou então que ele deixasse na mesa já o doce, a receita, para que a gente fizesse. Só assim as coisas palpáveis. É aonde que nós temos ainda muito efeito físico por causa da nossa própria necessidade. Agora, observar os sinais que o plano espiritual nos dá, nós precisamos começar a fazer. Tantas coisas que poderiam ser evitadas ou aceleradas para realizar se a gente tivesse observado os sinais do plano espiritual. Tá bom? Nós tivemos um caso de uma flor que foi nos presenteada numa hora assim sofrida, né? Chegou um casal amigo meu e me trouxe um ramalhete de flores, rosas amarelas, eu gosto muito. E me presenteou naquele momento com tanto amor, com tanto carinho. Por incrível que pareça, as rosas duraram 10 dias. Elas foram querer murchar, já era lá para o seu 12º dia, durou quase 15, nas que a gente vai tirando as pétalas e salvando. Isso tudo é a essência que foi dada, a condensação do amor que o plano espiritual colocou ali para reenergizar todo o ambiente e a mim que estava passando por aquela necessidade naquele momento. Então o plano espiritual atua de muitas e muitas formas, mas não vamos esperar que eles deem um chacoalhão e falem para a gente materializado, olha aqui o mentor se materializando, sentando num bate-papo com a gente, orientando como a gente tem que viver, porque também ele respeita o nosso livre-arbítrio, tá bom? Alguma pergunta sobre as manifestações, gente? Só para a gente fechar então, assim, na Câmara de Passe, vamos dizer, vocês que estão se preparando para trabalhar na Câmara de Passe. Nós temos a posição de várias pessoas que vão fazer tratamento, tá? No caso das manifestações que são os tratamentos de P3E. Essa pessoa já passou num tratamento de A3 ou de P1, P2, fazendo uma preparação para o seu tratamento depois, se há necessidade. Quando ele chega, ele é colocado no centro do nosso grupo. Depois de tomar o passe espiritual, ele é colocado no centro do grupo. Naquele momento, o objetivo do trabalho é convocar
o espírito acompanhante dessa pessoa para seguir conosco. Deixar aquela pessoa seguir o caminho dela e conversar conosco quais são as suas necessidades. Então nós temos uma evocação desse espírito, nós chamamos por ele, nós pedimos a ele que ele se manifeste. O médium preparado, estudou, se preparou para isso, ele usando das cordas vocais e do seu raciocínio, ele vai verbalizando a necessidade que o espírito traz. Ou seja, por a condição dele de perdido, que não sabe o que aconteceu com ele, ou seja, no sentido de uma revolta, de uma ligação com aquela pessoa. E nós, trabalhadores da casa, orientamos ele, não há prisão, não há, vamos dizer assim, você está proibido disso, você tem que fazer aquilo, não. A gente orienta ele verbalmente, porque é o que ele consegue ouvir, quais as situações que ele se encontra, por que ele se encontra naquela situação e como ele pode sair aliviado dessa situação. A escolha é dele de querer aceitar a ajuda do plano espiritual ou não, depende do que ele se posicionar, tá? O médium é apenas um canal, mas ele tem que ter conhecimento para ser esse canal, certo? Mas é um trabalho de evocação dos espíritos. Nas psicografias, gente, como no Perseverança, também é uma evocação. Então nós colocamos ali no sentido sempre de que, se houver permissão, que aquele espírito se manifeste, trazendo o alívio às suas aflições, no sentido de saudades, de explicar que está tudo bem para o ente querido que ele quer ver em equilíbrio também. Mas sempre do lado, nas casas espíritas, sempre se evoca um espírito com a finalidade de auxiliar, de ajudar, nunca em sentido de se divertir apenas para trazer espíritos, dizendo, há espíritos, nós podemos ver espíritos, nós falamos com os espíritos, tá bom? Então, trabalho sério, casa séria, convocação de espíritos sérios, sustentação séria. É isso que a gente precisa sempre pensar, que esse é o trabalho da casa espírita, que deveria trazer o auxílio ao necessitado do momento. Tá bom? Tudo bem, minha gente? Deu para entender? Tranquilo? A semana que vem... aqui tem só uma coisinha que eu assinalei, gente. Para os católicos que não entendiam essa manipulação, muitos dos milagres foram atribuídos a isso. Quando Jesus ele pegava uma pessoa doente e essa pessoa estava pronta, ela já tinha feito, vamos dizer assim, aquele processo de reforma que ele precisava fazer por causa da enfermidade ou da situação que ele estava, Jesus então tinha a permissão de manipular as energias, canalizar sobre aquela pessoa, fazendo como se fosse um efeito físico. A doença saía, o lepra saía, o cego enxergava. E foi atribuído a milagres, mas na realidade era essa manipulação de energia, no qual Jesus é doutor e doutor e doutor, para as pessoas que tinham merecimento, que já não tinham mais necessidade da dor. Mas para a igreja ficou-se colocada como milagres. Por isso que muitas vezes a gente brinca, milagre não existe. Existe um momento certo para que as coisas venham a acontecer. E Jesus fazia essa manipulação de energia, combinando todos os elementos e trazia aquela solução aonde aos olhos alheios havia sido um milagre, porque era um efeito físico, uma coisa não explicada para a época. Ninguém sabia da existência magnética. Tá bom?
Quarta-feira que vem, gente, então a Ana Cláudia vai trazer a aula para vocês, as comunicações espíritas, que é a parte B da nossa aula, que nós estamos, só para a gente se posicionar, a aula de hoje foi a 9ª aula, tá bom? Desse livro aqui, a 9ª aula. Então, manifestações espíritas, manifestações inteligentes, manifestações físicas provocadas, manifestações físicas espontâneas, tá bom? Então, gente, vamos fazer o nosso encerramento. Se não tiver nenhuma pergunta, se vocês quiserem depois da aula rever a aula, quantas vezes precisar, tá? Teve alguma dúvida no meio do caminho? Deixa ali a mensagem que depois eu vou respondendo. Se eu não responder na aula seguinte, eu respondo já na hora que vocês colocam lá no Face, eu já coloco a resposta para vocês, tá bom? Passem para as pessoas que não puderam assistir, né? Tem alunos que nem no CAL não tem Facebook, então algumas pessoas que a gente sabe que não tem, a gente passa depois a aula para que eles possam também ter o proveito nesse momento, ok? Então nós vamos deixando o nosso coração sereno. Agradecemos ao plano espiritual por estarmos juntos mais uma vez, por podermos aprender um pouquinho sobre a nossa própria existência, de quanto nós temos que ser responsáveis pelo que pensamos, pelo que emitimos, o quanto nós precisamos ser vigilantes nos nossos pensamentos. Tudo isso o estudo nos traz. Cada vez mais nós nos preparamos para sermos mais equilibrados e assim mais felizes. Agradecemos a equipe espiritual que nos assistiu, a equipe de Razim e a Jesus, o nosso mestre, dando encerrado a nossa aula de hoje. Graças a Deus, uma boa semana para vocês. Brincando que amanhã é feriado, quem quiser descansar um pouquinho, né? Mas nós vamos estar aqui na manhã às 8 horas para passar o primeiro básico para todo mundo. Fiquem com Deus, um beijo para todos.